formação do segundo ano. Seria a terra prometida, a continuação agora dos patriarcas, né? Josué, e vamos entrar depois em Juízes. Então a parte histórica destes dois livros compreende desde a morte de Moisés, no Monte Nebo, até o nascimento de Samuel. Não é fácil ter uma narração historicamente certa, dada a influência que recearam estes dois livros no campo moral e religioso judaico, principalmente a corrente deuteronomista e sacerdotal, que fizeram dos personagens históricos heróis lendários e santos até o exagero. Ou seja, o que quer mostrar aqui é que, pelo fato de Moisés, outros personagens, ter sido tão importantes, então, às vezes, considerar ele como se fossem heróis, né? Nos livros de Josué e Juízes, existe uma base de experiência primária, que recebeu um novo colorido e interpretação posterior na tentativa de unificação política e no nível cultural. Então, o que acontece? Quando Moisés morre, o que Deus faz? Ele escolhe um novo substituto, que seria o Josué, que vai ser o próximo patriarca, que vai dar continuidade à missão de Moisés, a levar para a terra prometida. Só que como o povo de Deus, a gente viu que eles estavam se organizando, né, de forma religiosa, que seria a lei e o culto, que seria uma igreja, entre aspas, né, eles teriam a sua instituição religiosa. Agora eles estavam em rumo para uma organização mais, posso assim dizer, uma organização assim mais política, que seria dos juízes, né? Essa organização, essa preparação dos juízes. Então, voltando aqui à apostila. É neste momento que tenta se unificar um povo, colocando-se sobre as mesmas leis civis e religiosas. Ou seja, o povo de Deus naquela época, eles estavam se organizando para que as leis civis pudessem ser as mesmas leis, ter a mesma igualdade e semelhança das leis religiosas. Ou seja, o que a lei civil permitisse estivesse de acordo com a lei religiosa. Não era para serem leis diferentes. Como hoje. Hoje as nossas leis civis não são tão semelhantes às leis religiosas. E cada vez mais está querendo se infiltrar nas leis civis, leis que infringem as leis religiosas. No caso da lei do aborto, né, para querer aprovar o aborto. E também a ideologia do gênero. Então o que acontece? Começa a haver uma unificação conseguida no tempo de Davi e Salomão, que encontramos uma nação poderosa e temida com o tempo de onde Deus governa e dirige. A partir desse momento, Deus é chamado não mais de Elohim, Sebaó, Deus de Abraão, etc. Mas Deus, né? Seria o Javé, o nome que se daria a Deus. Então, nesses próximos conteúdos, nós vamos ver a questão da organização daquilo que seria o culto da lei religiosa com as leis civis. Tanto é que depois, lá na história de Davi, não vamos ver mais na frente dos reis, vai se formar já essa estrutura do povo de Israel. Eles vão ter um local fixo, seria Jerusalém, e a partir daí começa a se organizar uma monarquia, e nessa monarquia também é uma monarquia unida à religião. Ou seja, tudo que o rei faz é estar de acordo com a religião. Então, o que acontece? Vamos lá. Analogicamente ao que sucedeu na travessia do deserto, vemos uma proteção marcante por parte de Deus em benefício de um povo que amava e protegia, removendo os obstáculos que impediam o bem-estar deles, mesmo em prejuízo dos outros. Então, o que nós vamos ver aqui na história de Josué? Sempre, como a gente viu, havia o substituto do patriarca. Lá de Abraão foi o primeiro, o substituto seria os filhos dele. Aí depois que veio Jacó, seria Esaú, né? Esaú e Jacó, houve essa separação dos dois, né? Dos dois filhos no caso do Israel, que seria, do filho de Isaac, que é o filho de Abraão. Então o filho de Abraão, que é o Isaac, teve esses dois filhos, que seriam Jacó e Esaú, que foi a substituição dos patriarcas. Quando viria a morte de Moisés, o que acontece? Há aquela preocupação de quem seria o substituto. E aí eles veem que o que seria aquele ideal para substituir no caso Moisés, seria o Josué. E na história de Josué nós vamos ver
que ele, quando lidera o povo, ele chega no local onde seria a cidade de Jericó. E aí o que Deus pede para o Josué fazer? Como eles são um exército pouco, um exército considerado fraco, Josué ora com o povo pedindo a Deus uma luz. E aí o que Deus disse para o Josué fazer? Para dar a volta, né, na cidade de Jericó, né, para dar essa volta em torno de Jericó, durante 7 dias, na noite, né, fazendo esta volta e tocando as trombetas. E diante disso, o que acontece? Seria um meio, uma forma que Deus iria mostrar o poder dele agindo com o seu povo, né? Onde Deus depois vai destruir, na última volta vai destruir a cidade de Jericó para que o povo de Deus possa invadir, né? Então, Deus mostrando sempre esta aliança dele, como ele havia prometido, porque a aliança era, se você está na linha, no caminho de Deus, se você permanece no caminho de Deus, Deus estaria com o povo e com isso Deus ajudava o povo a vencer as batalhas. Se o povo se afastava de Deus, eles até perdiam, no caso, a Arca da Aliança, que já aconteceu muitas vezes também, né? Eles perderem a Arca da Aliança nas batalhas, quando eles eram presos, escravos. Os povos inimigos levavam a Arca da Aliança porque viam que aquela arca seria como se fosse uma arca mágica, né? Que eles acreditavam. Então, se o povo inimigo via assim, se eu tirar esta mágica deles, essa caixinha de segredo deles, então eles vão ficar fracos. Tanto é, se eu não me engano, é na história até do Holofernes, que ele vai entrar dentro do santuário para poder roubar, destruir esta Arca da Aliança, e aí ele começa a ser chicoteado por um anjo, fica sendo chicoteado até quase a morte. E aí, eu não lembro quem era da história, se ainda do Josué ou é outra história do Tobias, não lembro, mas aí chega um do povo de Deus, que era um dos sacerdotes lá, e vai interceder e pedir a Deus pela libertação, pela salvação desse general que estava quase à beira da morte, né? Por ter sido chicoteado por um anjo. E aí Deus, ouvindo a oração desse sacerdote, ele atende o pedido e ele volta a recuperar suas forças, né? Então, para mostrar o poder que tinha essa Arca da Aliança desde os tempos antigos. E na história dos juízes, os juízes eram quem? Pessoas suscitadas por Deus nos momentos de crise religiosa e política. Então, quando havia aquela confusão, aquela problemática de crise religiosa e política, então o que acontecia? Deus escolheu os juízes. E um desses juízes a gente vai ver na Sagrada Escritura, que é o Sansão, né? O Sansão é um dos juízes que vai procurar tentar levar o povo de volta para Deus, né? Então o juiz ele entra no meio entre o religioso e o político. É como hoje. Hoje a gente sabe que tudo que a política vai resolver ou tentar decidir, se não estiver de acordo com as leis, né, o lado jurídico, então os próprios políticos eles podem ser punidos. Então os juízes eles serviriam para poder, como é que eu posso dizer melhor, para poder controlar a ação religiosa e a ação política, para que houvesse este equilíbrio, né? Então, que eram os juízes? Eles eram líderes do povo, homens e mulheres que despertavam o povo para a realidade de um pecado social cometido ou de uma infidelidade a Deus. Então, o juiz ele ia para procurar mostrar quem foi que cometeu algum crime diante da sociedade, ou então dentro do âmbito religioso. Então vamos ver bem que a época dos juízes ela é caracterizada pelos seguintes pontos. Primeiro, pela falta de unidade entre as tribos. Então quando as tribos começam a brigar, não tem mais aquela unidade, aí o que acontece? Vai entrar o juiz no meio para poder levar aquelas tribos à união. O outro ponto seria, o segundo ponto, pelas contínuas guerras com as tribos cananeias fortificadas sobre os montes, com os arameus, moabitas, amonitas, madianitas e principalmente os filisteus, de onde deriva o nome de Palestina. Ou seja, então por conta destas guerras também surge o juiz, que é o caso de Sansão, que vai ajudar o povo a se libertar deste povo filisteu. O terceiro ponto, surge os juízes pela extensão das praças, fortes israelitas e pela posse definitiva da terra dos cananeus, que foi prometida por Deus. Então, pela questão de levar o povo a concretizar este plano divino de adquirir a terra prometida, ou seja, atingir a terra dos cananeus. Na Bíblia, nós vamos ver aqui alguns
alguns juízes, né? A Bíblia é separada os juízes menores, ela vai separar os juízes menores dos juízes maiores. Então, os juízes menores seriam, eu não vou ler aqui todas as referências bíblicas, porque são muitas. Então, a gente vai ver lá no livro de Juízes, nós vamos ver, no capítulo 3 vai falar de Sangar, que seria um dos juízes. Aí tem o Tola, né, no capítulo 10. Tem o Jair, que também lá no capítulo 10. Tem o Ibaçã, que é o juiz lá no capítulo 12. O Elon, também no capítulo 12. E o Abidom, que é o juiz lá no capítulo 12 também. E os juízes maiores, que é o Otoniel, que a gente vai ver também relatos sobre ele lá no Juízes, capítulo 13. O Aode também, que está lá no capítulo 13. A Débora. Eu vou abrir bem aqui e falar sobre a Débora, que é muito interessante, que ela tem uma relação com Nossa Senhora. Vamos abrir aí o livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Vamos ler esse trechinho aí, que vai do versículo 4 ao 5. Juízes, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Diz o seguinte: Neste tempo era juiz em Israel a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Seu tribunal ficava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os israelitas, nós vamos ler aqui mais um pouco a história dela, tá, Débora? E os israelitas, deixa eu voltar aqui. E os israelitas a procuravam para decidir suas questões. Ou seja, qual era o papel do juiz? Para resolver problemas, né? O juiz ia decidir o que ia ser feito diante de alguma situação. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, que morava em Sedes de Neftali, e lhe disse: Javé, Deus de Israel, manda que você vá ao Monte Tabor e reúna 10.000 homens das tribos de Neftali e Zabulon. Javé atrairá para você, junto ao rio Quizon, o chefe do exército de Jabim, Sisara, com seus carros e sua numerosa tropa, e o entregará a você. Baraque respondeu: Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Débora respondeu: Está bem, eu vou com você. Mas a glória dessa expedição que você vai realizar não será sua, pois Deus, Javé, lembrando que a partir dessa organização da lei do culto, né, da religião, eles começam a batizar o nome de Deus, né, a se apresentar o nome de Deus. Mas a glória seria Javé. Mas a glória dessa expedição que você vai realizar não será sua, pois Deus entregará Sisara nas mãos de uma mulher. Olha, preste atenção aqui nas sagas do Antigo Testamento, quando vai começando a entrar as mulheres, e numa época em que as mulheres elas são bastante discriminadas pela sociedade dos homens, né? Que as mulheres não podem se envolver. Aí a gente vai ver depois, mais na frente também, a Joana d'Arc, né? Uma mulher. Então isso vem também desde o Antigo Testamento. E aí vai ter essa analogia com a Virgem Maria. E Débora se dispôs para ir com Baraque até Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali em Sedes. 10.000 homens se uniram a ele. E Débora também foi junto. O Kenita Eber tinha se afastado da sua tribo, que era descendente de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado suas tendas junto do carvalhal de Sananim, perto de Sedes. Informaram Sisara que Baraque, filho de Abinoém, tinha subido ao Monte Tabor. Lembra do Monte Tabor, que Jesus subiu ao Monte Tabor com seus discípulos? Então Sisara mobilizou-se seus 900 carros de ferro e toda a tropa de Arosete Goim para ir ao rio Quizon. Débora disse a Baraque: Vamos, hoje mesmo Deus vai entregar Sisara em seu poder. Deus está marchando à sua frente. Baraque desceu do Monte Tabor junto com seus 10.000 homens. Deus derrotou Sisara com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Sisara teve que descer do carro e fugir a pé. Baraque perseguiu o exército e os carros até Arosete Goim. Todo o exército de Sisara caiu ao fio da espada, e nenhum homem conseguiu escapar.
Enquanto isso, Sisara fugiu a pé até a tenda de Jael, mulher do Quenita Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Assur, e a família de Heber, o Quenita. Jael saiu ao encontro de Sisara e lhe disse: Entre, meu senhor, entre sem medo, pois a casa é sua. Sisara entrou na tenda de Jael e cobriu com um manto. Sisara pediu: Dê-me um pouco de água para beber, pois estou com sede. Jael abriu uma vasilha com leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Sisara lhe disse: Fique na entrada da tenda. Se tiver alguém e lhe perguntar se há alguém aqui dentro, você dirá que não. Mas Jael, mulher de Heber, pegou uma das estacas da tenda, apanhou o martelo, aproximou-se na ponta dos pés e cravou a estaca nas têmporas de Sisara, até pregá-lo no chão. E Sisara morreu enquanto dormia profundamente por causa do cansaço. Nesse momento apareceu Baraque, que estava perseguindo Sisara. Jael foi ao seu encontro, dizendo: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Baraque encontrou na tenda e viu Sisara caído e morto, com a estaca cravada nas têmporas. Nesse dia Deus derrotou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. Estes se tornaram cada vez mais fortes contra Jabim, rei de Canaã, até o conseguirem eliminar. Nesse dia Débora, e no capítulo 5, nesse dia Débora e Baraque, filho de Abinoé, entoaram este cântico. E este cântico é importante a gente entender, porque ele vai ter também uma analogia com o cântico da Virgem Maria. Então, a Débora estando no exército, à frente, tomando de conta, e ainda sendo uma juíza, uma líder, ou seja, o juiz era o líder, que era maior do que os líderes do exército, faz essa analogia com a Virgem Maria, que ela é a líder, né, que a gente vê depois no Novo Testamento. Ela, de certa forma, também seria essa juíza no exército, a líder no exército, né, do povo de Deus, para levar a vitória. E quem seria o general, quem seria o rei inimigo? Seria o exército de Satanás, que a Virgem Maria vai empenhar essa batalha e que irá vencer. E aí, para fazer mais essa analogia, Débora ela faz o canto diante da vitória e diz o seguinte: havia chefes em Israel para assumir o comando. Apresentaram-se voluntários para alistar-se em massa. Presta atenção aí neste cântico dela aí. Havia chefes em Israel para assumir o comando. Apresentaram-se voluntários para alistar-se em massa. Bendigam todos a Deus. Ouçam reis, escutam governadores. Eu vou cantar para Deus. Vou celebrar o Deus de Israel. Deus, quando saístes de Seir, avançando dos campos de Edom, a terra tremia, o céu rebombava, e as nuvens se desfaziam em água, os montes se agitavam. Diante de Deus que vem do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. No templo de Sangar, filho de Anate, que seria o cântico da vitória agora, né? No templo de Sangar, filho de Anate, no templo de Jael, as caravanas cessaram, os que viajavam seguiam por desvios, iam por trilhas tortuosas. Os camponeses se saciaram, em Israel se saciaram com os despojos, quando você, Débora, surgiu. Quando você, mãe de Israel, se levantou, os sacrifícios para os deuses cessarem, o pão faltou nos armazéns, sem que se visse escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Então aqui a gente vai ver essa questão da batalha, né? E a gente vê que quem de certa forma matou o general foi essa mulher Jael. Se a gente for ver bem no versículo 24 mais adiante, nós vamos ver esta semelhança do louvor, do elogio a Jael, como a Isabel fez a Virgem Maria. Bem no versículo 24 diz o seguinte: que Jael seja bendita entre as mulheres, a mulher de Heber, o Quenita, bendita seja entre as que habitam em tendas. Então, esta semelhança do bendita aqui de Jael, porque ela venceu o inimigo, faz analogia com a Virgem Maria, que vencerá, né, Satanás na batalha final. Então, aqui a gente pode ver, só para a gente ter essa noção e essa ideia, essa comparação do que está no Antigo Testamento, que há sempre essa analogia para com o Novo Testamento, só para a gente ficar claro isso aí. Então,
O outro juiz seria o Gedeão, né, que eu aconselho a assistir o filme de Gedeão, que tem um filme dele, que onde Deus escolhe, chama o Gedeão para que escolha, chama o povo para o exército. Aí o que Deus faz? Como vai muita gente, Deus diz o seguinte: esse povo demais vai atrapalhar. Então Gedeão, você vai dizer que aquele que tiver medo, quem tiver medo pode ir para casa, está despachado. E aí uma multidão vai embora. Aí o Gedeão já fica preocupado. Mas, Senhor, como é que vai só isso então? Deus vai dizer: eu vou mostrar que o poder vem de mim, não de vocês. E aí mais adiante Deus vai impondo mais e mais condições para que quem quiser participar do exército, né, fizesse determinados atos. Então o Gedeão seria mais um juiz onde Deus vai conduzir, né, para esta guerra, para esta batalha, e mostrar que não é a quantidade fisicamente é que está a vitória, mas aqueles que confiam em Deus. Então no Gedeão, no final das contas, acabam ficando só praticamente 300, né, 300 do exército para poder vencer. E aí outro juiz que se seguem também, tem o Jefté, lá no capítulo 10, e o famoso Sansão, né, que a gente conhece a história de Sansão. Então eu vou deixar para que vocês possam depois ler, que eu espero que estejam lendo as Sagradas Escrituras, né, que nós praticamente estamos na história de Juízes aí, vamos já terminar Juízes, certo? E aí vocês vão ver a história de Sansão e assistir o filme, né, onde ele é um dos juízes que vai destruir lá o povo inimigo, os filisteus, para a libertação dos israelitas. Aí tem um juiz Eli e o outro juiz que seria o Samuel, que nós vamos entrar depois na próxima formação, no próximo encontro da história de Samuel, né? Então Samuel também é um juiz, além dele ser um juiz, ele é um profeta como a Débora. Não só juiz, mas é juiz e profeta. Então hoje eu finalizo aqui essa formação bíblica. Agora a gente pode deixar aberto aos momentos de pergunta. Se há alguma pergunta, pode ser feita. Como não há perguntas, né? Esse é o momento de hoje. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei as misericórdias do Senhor. Eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. Celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei as misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repitam, o seu amor é para sempre.